Me chamo João e, orientado pela professora Jéssica Prudente, eu venho desenvolvendo um estudo intitulado Trabalho Desregulamentado e Sofrimento Social. Algumas reflexões. Nesse momento, eu pretendo socializar essa pesquisa. Essa atividade está vinculada à disciplina de Psicologia do Trabalho 1 e, através de consultas em bases de dados, revisão de literatura e reflexões críticas, principalmente considerando uma vivência enquanto trabalhador e estudante, eu pretendo explorar as relações de trabalho inseridas nesse contexto de globalização neoliberal e me debruçar sobre quais são os impactos dessa tendência para os trabalhadores. Os autores que eu elenco aqui, eles introduzem o conceito de agenciamento de enunciação enquanto algo que produz subjetividade. Então, essa prerrogativa ela descentraliza os agentes individuais, como as instâncias intrapsíquicas, por exemplo, e colocam em evidência alguns elementos extrapessoais, como, por exemplo, os sistemas maquínicos, os sistemas econômicos e os sistemas sociais na construção de modos de ser, de modos de sentir e de modos de existir. Dado isso, a maneira que as relações de trabalho se constituem na contemporaneidade é algo que merece uma análise minuciosa. O trabalho precário, algo marcado por vínculos informais e desqualificados, é algo vivenciado por muitos brasileiros e a expansão das empresas aplicativo exemplifica esse processo. Esses empregadores, eles dispersam o trabalho de modo que eles continuam mantendo um controle sobre esse trabalho. E uma vez que a consolidação das leis trabalhistas não se aplica sobre essa categoria profissional, todo tipo de ônus e riscos das atividades laborais são transferidas para o trabalhador. Como eu mencionei, essa questão das empresas aplicativo é uma das exemplificações desse processo. Algo que também corrobora para essa realidade é a questão da terceirização e da contratação de funcionários enquanto pessoas jurídicas. E, além disso, a gente encontra práticas discursivas que elencam, por exemplo, a meritocracia e esforços individuais, além do empreendedorismo, por exemplo, como valores e comportamentos adequados para um sucesso pessoal. É importante que essa situação ela não seja tomada como intrínseca, mas que ela só foi possível devido a um terreno fértil que antecedeu essa situação. Dentre esses elementos eu destaco o desmonte dos coletivos sindicais trabalhistas, associado também ao aumento nos índices de desemprego, algo que vem sendo vivenciado desde os anos 90. Além disso, a transformação no papel do Estado, que passa a valorizar uma lógica mercantil em detrimento de políticas sociais, e isso acaba promovendo trabalhos temporários, contratos flexíveis e perdas de garantias sociais. Algo muito comum quando se vai realizar uma crítica a esse sistema é considerar ele enquanto falho. E é algo que eu considero de uma certa simplicidade, de uma certa inocência, porque à medida que esse sistema propicia a acumulação de riqueza em detrimento da qualidade de vida de muitas pessoas, ele cumpre o seu propósito. Só que à medida que a gente adota uma perspectiva centrada no trabalhador, fica evidente que esse cenário não lhe traz benefícios. Tendo como efeitos dessa tendência, eu posso elencar aqui um sofrimento que, que diz muito respeito à ordem social, né? À medida que essa lógica de mercado ela vai sendo introjetada nas relações interpessoais, isso cria um terreno fértil para um sentimento de não pertencimento. Porque uma vez que essas convicções de competição e de individualização elas estão internalizadas nos indivíduos, esses laços familiares e afetivos, eles acabam ficando em segundo plano. Considerando também essa perspectiva, sob a ótica da psicologia do trabalho, é muito importante que a gente possa desnaturalizar esse sofrimento e pautar ele em um contexto coletivo, né? Questionando aqui quais são os atravessamentos entre neoliberalismo e sofrimento psíquico, quais são os entrepasses entre os desajustes das faculdades mentais dos indivíduos e o neoliberalismo e o sistema econômico vigente. Eu também acho muito importante questionar e refletir acerca dos nossos compromissos éticos e políticos, porque naturalizar essa situação precária da maneira que ela se encontra é assumir também um viés neutro, é assumir uma neutralidade. E essa postura, ela também demonstra um posicionamento. Eu acredito que cabe problematizar a que passo essa perspectiva produz linhas de liberdade e dignidade, e a que passo ela está alinhada com processos de sofrimento e opressão. Essas são as minhas considerações. Agradeço pela atenção.